Eu preciso abordar esse assunto porque às vezes as pessoas não sabem por que elas fazem o que fazem, né? Então, além desses padrões que eu comentei, esses padrões culturais que nos colocam nesse lugar de superioridade e acabam nos impedindo de ouvir as nossas crianças de igual para igual, né? É um aspecto que dificulta a nossa comunicação com os nossos filhos. Um outro ponto importante é o fato de que nós, nessa forma tradicional de educação que nós fomos criados, a gente não foi ouvido quando a gente era pequeno. Nós também não fomos ouvidos. Então, às vezes, lidar com a opinião de um ser ali tão pequenininho, né, quando a gente não teve chance de se posicionar, quando a gente não teve chance de se expressar quando a gente era criança, isso pode ser muito desafiador quando nós somos adultos, né? Para pensar aí, quantas vezes você foi silenciado? Quantas vezes não te deram a mínima, né, para aquilo que você estava pensando, sentindo, decidindo? Quantas vezes não te ouviram? E de repente surge aquela criança ali de 2 anos de idade já, querendo falar, querendo ter vez, querendo ter voz, e é como que essa ferida interna ali fosse ativada. Como assim? Você, deste tamanhozinho, quer ser ouvido? A nossa criança ali que está internamente ali dentro da gente, ela se revolta, ela se indigna e acaba que a gente reproduz o ciclo, a gente não ouve de volta. A gente perpetua o ciclo de uma comunicação ruim. E isso é muito prejudicial para a nossa relação com as crianças, né? Esse não é o propósito de Deus para sua casa, para sua família, para o seu relacionamento com seus filhos. Deus, ele quer que o nosso lar seja um lugar de delícias, de leveza, de paz, de alegria. E é por isso que a gente precisa abrir os nossos olhos para que essas questões que a gente carrega da nossa criação, da nossa história, a gente precisa visitar, olhar para esse passado. Se isso pode estar influenciando negativamente as minhas relações hoje, as reações que eu tenho diante do meu filho, será que eu preciso olhar para isso, cuidar da minha criança interior? Sim, talvez você carregue uma bagagem muito ruim aí dentro. E às vezes quando eu falo de criança interior, as pessoas, que é isso? Eu nunca ouvi falar disso, mas a gente carrega uma infância. Né? Tem uma frase da Lia Luft que fala que a infância é o chão pelo qual a gente caminha a vida inteira. Então a gente precisa tomar consciência dessa bagagem que a gente traz. Né? Tomar consciência do quanto que nós fomos ouvidos ou não. Reconhecer, será que isso dói em mim ainda? E talvez é por isso que eu reajo tão mal ao meu filho quando ele quer ter vez, ele quer ter voz na nossa casa. Então, reconhecer, acolher essa dor, né, de talvez nunca ter sido escutado. Porque só quando a gente acolhe a nossa própria criança ferida é que a gente pode dar conta de acolher os nossos filhos. Isso é um processo de autoconhecimento, de se olhar, né?